Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marcele, professora de ciências, e hoje eu vou dar uma aula bem bacana para o 9º ano. Nós vamos falar sobre radiações e as suas aplicações. A gente vai entender um pouquinho aí como é que funcionam as radiações, as suas aplicações nas telecomunicações e na saúde também, tá? Então, parece um pouco difícil, mas eu tenho certeza que você vai sair craque dessa aula, hein? Olha só, para começo de conversa, eu gostaria de perguntar para você, o que são ondas? Tenho certeza que você pensou nessa onda aqui, né? Então, mas nós não estamos falando do mar. Não é essa onda que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos falar sobre as ondas na ciência. E na ciência, a onda ela vai bem além. A gente tem aí, então, para a ciência, as ondas atuando em lâmpadas, em aparelhos de raio-x, equipamentos de som, entre muitos outros que nós utilizamos. O que vocês precisam saber? A onda, ela vai ser formada a partir de uma força geradora dessa onda. E essa força é o pulso, tá? Então, o pulso vai ser o movimento inicial que vai fazer com que essa onda seja gerada. A partir do pulso, ela tem algumas partes que são bastante importantes a gente conhecer. A primeira delas é a crista. A primeira delas é a crista, tá? Crista vai ser essa parte superior da onda. Logo em seguida, vocês vão ver aí a amplitude. O que é a amplitude? Amplitude é a distância que a gente tem dessa região reta, da linha estável da onda, tá? Até essa parte superior, onde está a crista. E tem também o comprimento da onda. O comprimento da onda é o que a gente chama aqui de distância lambda, né? Ela vai desde uma crista até a outra crista. Também é importante para a nossa aula de hoje que vocês saibam o significado de frequência. Frequência da onda é a quantidade de vezes que essa onda vai passar, que essa onda vai se repetir desde que o seu pulso for gerado. Então, por exemplo, aqui nós temos uma onda que vai apresentar uma frequência menor em relação a esse tipo de onda aqui. Essa onda passa apenas uma vez. E essa onda de baixo aqui no exemplo C, ela passa várias vezes. Então, ela tem uma frequência maior, tá? Existem basicamente dois tipos de ondas. Nós temos as ondas que são chamadas de ondas mecânicas e temos também as ondas que são chamadas de ondas eletromagnéticas. Qual é a diferença entre esses dois tipos? As ondas mecânicas, elas dependem de um meio material para poder se propagar. Ou seja, são ondas que necessitam, como no nosso exemplo da corda, de alguma coisa para que ela se dissipe. Quando a gente pega a corda e agita e faz o movimento, nós estamos fazendo com que essa onda seja gerada. Agora, as ondas eletromagnéticas, elas não dependem de nada para serem geradas. É, por exemplo, o que acontece com a luz do sol. Ela simplesmente irradia no vácuo do espaço até aqui aonde nós estamos. Essas ondas, portanto, o ser humano conseguiu utilizá-las em nosso favor. E a gente vai ver um pouquinho sobre as aplicações das ondas. A gente tem dois tipos, a aplicação na medicina e também nas telecomunicações. O que é importante a gente ver aqui? Você está vendo aí a letra F em azul, que está mostrando justamente a frequência da onda, tá? E a gente está observando que ela vem do número 10 até o 10 elevado a 26 lá no finalzinho, tá? O que a gente observa? A frequência da onda, ela vai aumentando, certo? Isso significa o quê, professora? Radiação que não é ionizante vai apresentar ondas que vão ter uma frequência maior e uma amplitude menor. São ondas que não causam danos, que não geram problemas assim grandes à nossa saúde, tá? Agora, a radiação ionizante é uma radiação onde nós temos ondas que têm uma frequência
maior e uma amplitude menor. Essas ondas já são um pouco mais perigosas para a nossa saúde, porque elas desestabilizam os nossos átomos, tá? Que tipo de onda a gente encontra aqui, então? Ondas que podem aí, então, ser ionizantes. Ultravioleta, que é a luz solar, por isso que a gente tem que se proteger. As de raio-x e raios gama também, tá? E as outras, que são mais tranquilas, aí são as ondas de baixa frequência, rádio, micro-ondas, Wi-Fi, satélite, entre outras. A classificação. Como é que a gente vai saber identificar e classificar essas ondas? É muito simples. A gente classifica ela através desse comprimento que a gente encontra da amplitude e da frequência da onda, tá? Então, a gente está indo aqui da menor frequência para a maior frequência. Nós temos ali, observe, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Novamente, a gente observa aqui embaixo que vai mostrando para vocês a frequência dessas ondas e elas vão aumentando conforme esse tipo de onda se modifica também. Hoje, a gente vai ver um pouquinho ainda sobre como funcionam as ondas de rádio, micro-ondas, as ondas também de raio-x que nós tanto utilizamos no nosso dia a dia. O primeiro tipo que a gente vai ver são as ondas de rádio, um tipo de radiação eletromagnética com um comprimento de onda maior e com uma frequência menor, como nós já falamos até aqui. Essa radiação infravermelha é uma radiação de baixa escala, ela não causa nenhum dano. E é através de antenas, né, que tem essa conexão com os aparelhos de rádio, que essas ondas são liberadas e chegam até o aparelho, permitindo que a gente possa ouvir as músicas entre CDs e outras coisas aí, tá? O outro tipo de onda é o micro-ondas. O micro-ondas, ele vai transformar energia elétrica em energia térmica. E olha que bacana como ele funciona. O micro-ondas, ele vai utilizar as ondas elétricas que ele recebe da energia elétrica, agitando as moléculas de água que estão no próprio alimento, fazendo com que esse agito eleve a temperatura. Dessa forma, o alimento que está dentro do micro-ondas, ele vai ser aquecido de uma forma superficial, uma parte mais externa. Por isso que às vezes você coloca lá aquele alimento congelado, uma lasanha congelada, e ela esquenta bastante por fora, mas o meio dela ainda está duro, está congelado, porque o micro-ondas ele vai trabalhar principalmente a parte da superfície, tá? O outro equipamento é o controle remoto, que com certeza você usou aí para ligar a TV e está assistindo a gente, né? Ou entre outras coisas que a gente pode fazer, como abaixar o volume, mudar de canal. Tudo isso também acontece graças às ondas. O controle remoto envia mensagens codificadas por meio da luz infravermelha. É uma luz que é invisível a olho nu, na verdade, praticamente todos os tipos de ondas aí são invisíveis a olho nu, mas que funciona com uma codificação. Então, quando a gente aperta o controle, essas ondas são liberadas e através desse infravermelho, ela chega até um aparelho que vai codificar, ele vai identificar e traduzir qual é o comando que o controle está passando para ele. Se você aperta o botão de desligar ou o botão de ligar, as ondas emitidas são levadas até o aparelho e é por isso que quando a gente aperta o botão, a luzinha pisca. Significa que as ondas estão sendo recebidas. Legal, né? A gente tem aí também o raio-x. O raio-x, lembra que nós vimos lá nos slides do início que ele já tem uma frequência maior? E por ter essa frequência maior, ele é um tipo de radiação que é um pouquinho mais perigosa. Então, quando a gente vai fazer um raio-x, normalmente fica só a pessoa que vai fazer o exame e os demais ficam fora ou protegidos devido à radiação que é liberada de alta frequência e que é ionizante, tá? Nesse caso, ela atravessa a pele e alguns tecidos mole do nosso corpo, sendo absorvida pelos tecidos rígidos. E aí a gente consegue visualizar, por exemplo, todo o nosso esqueleto e os nossos ossos, facilitando o trabalho aí dos médicos. Gostou?
Você entendeu? Eu espero que sim. A gente se vê em breve com um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado. Não deixe de ir na sua escola para tirar as atividades e também sanar as suas dúvidas. Até mais.